Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista, uma apaixonada por lentes de contato, e esse é mais um episódio do Pod Lentes. Pod Lentes é o podcast totalmente acessível e descomplicado, é o papo inteligente no mundo das lentes. Nossa primeira temporada tem 12 episódios com patrocínio da Bausch Lomb. E hoje eu tenho certeza que você, mãe que está do outro lado, você, pai, você responsável por crianças, vai adorar. A gente vai falar sobre crianças, sim, uso de lentes de contato, crianças e necessidade de correção. O mundo mudou, isso é fato. Então, as crianças estão usando mais eletrônicos, as crianças estão exigindo um pouquinho mais a visão. E nós, oftalmologistas, nunca tivemos tanta criança no consultório como agora. E para isso, nós convidamos alguém muito especial, Dr. Fábio Zembal, oftalmologista, oftalmologista, oftalmopediatra, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e também coordenador do grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Beth, é um prazer estar aqui e espero que a gente possa esclarecer todas as dúvidas aí dos pais, dos ouvintes nesse nosso bate-papo. Obrigado. Esse podcast, ele surgiu, Fábio, muito das perguntas dos meus pacientes, né? Então, eu reuni algumas perguntas, casos que eu achei interessante, mas eu também vou querer ouvir dos seus casos, da sua experiência, para a gente ajudar o público aí a desmistificar algumas coisas. A primeira coisa que eu acho que virou meio um mito é a questão da lente de contato. Então, minha primeira pergunta, criança pode usar lente de contato? Pode, lógico que pode. Obviamente, o uso da lente de contato para criança vai depender responsabilidade, faixa etária, supervisão dos pais, como é essa criança, mas sim, criança pode e por que não dizer deve, às vezes, usar lente de contato, né? Então aí, hein, gente, primeira dica Pod Lentes. Tanto pode quanto deve, depende da indicação e da idade da criança. Então vamos para a idade. Qual a idade mínima para uma criança usar lente de contato? Idade mínima, teoricamente não existe idade mínima, porque vai ter crianças que vão ter que usar lente de contato muito precocemente. Então, o que eu acho que a gente conversa com os pais, quando a gente falando de criança, depende muito do como é essa criança. Se ela é cuidadosa, se ela lava as mãos, se os pais conseguem assumir uma certa responsabilidade sobre essa criança. Então, assim, depende muito do caso e do perfil da criança. E você sabe que uma coisa interessante, eu tenho uma paciente que se mudou de São Paulo, foi morar fora do Brasil e nisso ela casou, engravidou e ela me ligou um dia falando assim, doutora, meu bebê nasceu com catarata congênita e o médico falou que vai operar ele e que depois ele vai precisar usar lentes de contato, doutora, eu tô morrendo de medo. Fala um pouquinho disso para o público. Então isso é importante, porque assim, a catarata nada mais é do que o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, que ele tem um poder, às vezes, de 20 a 30 graus dentro do olho. Então, quando você tira esse cristalino, se você não corrigir, essa criança, teoricamente, precisaria usar um óculos de 20 graus, o que é praticamente impossível, né? Então, essas crianças não só têm a necessidade, como é muito importante que elas usem essas lentes de contato. São lentes de contato especiais, não são essas lentes que a gente ouve por aí no dia a dia, mas esses casos a gente chama de afasia pediátrica, né? Ou seja, não tem a lente, não tem o cristalino dentro do olho, é importantíssimo que use a lente enquanto você não colocar uma lente artificial dentro do olho. Então, e até a gente, Brasil, nós temos possibilidades. Existem lentes no Brasil especiais para criança nessa condição. O que tem que ficar assim claro para o público e começar a desmistificar algumas coisas é que, na verdade, é uma das situações que você falou. É a situação que deve usar. Imagina um óculos. O que acontece um óculos que tem um grau positivo muito alto, ou seja, de grande hipermetropia, que é o que acontece com o olho quando você tira o cristalino? A imagem fica grande.
Então imagina o cérebro receber uma imagem grande de um olho e uma imagem normal de outro. O que que o cérebro vai fazer? Né? Vai Não vai deletar. fazer, né? Não vai fazer, vai dizer: "Esquece, não quero essa não, vou para outra". E aí a gente chama isso de ambliopia, né. Fala mais ou menos, assim, pra gente a importância de tratar essa ambliopia, o tempo certo que os pais têm para poder buscar ajuda para que isso não aconteça. E o que é ambliopia em poucas palavras? Tá. Ambliopia a gente chama do olho preguiçoso, todo mundo já ouviu essa expressão. Ela tem algumas causas, pode ser uma ambliopia por estrabismo, pode ser pela catarata, etc. E a principal que a gente fala é a anisometrópica, que basicamente é o seguinte: o nosso olho, ele não nasce, o nosso olho nasce quase pronto, mas o cérebro, a área da visão que fica aqui atrás, ela nasce muito imatura. E para a área do cérebro desenvolver bem, dos dois olhos, dos dois lados, porque na realidade o nosso cérebro ele tem a área responsável pelo olho direito, pelo olho esquerdo, uma integração das duas. Para desenvolver bem, você precisa de uma imagem nítida nos dois olhos. Se você tem, por exemplo, uma imagem nítida muito boa nesse olho, e esse, por exemplo, não precisamos nem falar de 30 graus, mas você tem 5 graus nesse olho, a área do cérebro responsável por esse olho não vai desenvolver bem. E você vai ter uma ambliopia que é causada pela diferença de grau, né? Então, essa é a importância de você corrigir essas crianças precocemente. Existe uma faixa etária que a gente usa um nome chamado plasticidade, né? Quer dizer que o cérebro ainda vai responder para isso. Então, é muito importante você saber a indicação da lente de contato, por exemplo, nessas crianças e geralmente o mais precoce possível. E se a gente partir dessa premissa de que até uma criança um bebê é óbvio que não, mas até uma criança maiorzinha que já tem uma fase verbal, ela talvez não consiga dizer que ela se acostuma com aquela situação e não consegue dizer que ela não está enxergando de um olho para o outro, né. Qual seria o momento ideal de buscar um exame oftalmológico? Boa, Beth, a pergunta é importante. Então, vamos lembrar que a ambliopia representa 3% na população, 3% é muito. Muito. Então existem orientações até que foram publicadas pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a criança deve passar no primeiro ano de vida no oftalmologista, fazer um exame completo, dilatar a pupila, ver fundo de olho, etc. E esse exame estando normal, a criança deve voltar ao oftalmologista entre 2 anos e meio e 3 anos. E isso a gente está falando de crianças normais, tá? Crianças que não têm antecedentes familiares, que não tiveram prematuridade, que não têm nenhuma doença. Então, mães sem problemas, né, Mães durante a sem- gravidez, às vezes doenças Isso. como toxoplasmose, por exemplo, é uma doença que a gente sabe que pode trazer complicação muito séria para o bebê. Então essas crianças com certeza têm que ser triadas antes, né? Tem. Então, assim, esse que a gente fala são crianças absolutamente Sim, normais sim. e precisam passar, porque é o que você falou, a criança é pré-verbal, ela não vai informar. E a outra coisa, mesmo um adulto, quantos adultos já fizeram assim, ó, tirando quando vai ao oftalmologista ou no exame de motorista, para ver que um olho é melhor que o outro? Não é comum. Então, às vezes descobre no Detran. O Detran. Então, essas crianças precisam ter uma avaliação precoce, porque quanto antes você agir, melhor o prognóstico, melhor a evolução da visão dessa criança. Sim, perfeito. Então, ó, outra dica pôr de lentes. Tem que levar seu filho para exame oftalmológico periódico. Dessa forma, você vai estar agindo com responsabilidade e se descobre alguma coisa, às vezes tem jeito, né? Exato. Tem que um desses jeitos é aquilo que a gente estava comentando. Às vezes põe uma correção com lentes de contato. Às vezes não é possível usar lente de contato. Tem a opção de óculos, tem que tampar o olho. Tem tanta coisa que pode fazer para a gente evitar que esse olho fique preguiçoso, como você está falando. Preguiçoso, Beth, e eu acho que importante é o que você está ressaltando, é o tempo. Não pode perder tempo. Sim. A gente falou de casos de consultório, eu recebi semana retrasada, filho de uma médica, que a criança tinha 6 anos, e eu não lembro o que exatamente, mas sem querer a criança tapou um olho e falou: nossa, mamãe, esse olho é ruim. E essa criança não tinha mais o que fazer. Tem o que fazer, mas assim, a gente sabe que o prognóstico é ruim, entendeu? Sim, Então, assim, sim. de médico, infelizmente. Então,
você não pode, hoje a gente fala em medicina preventiva, né? Quer dizer, você não pode esperar a criança ter queixa para levar ao oftalmologista. Sabe que uma coisa simples de fazer, né, que às vezes eu falo para os pacientes, isso não é tratamento médico, nada disso, gente, tá? É uma dica de brincar com a criança. Vamos brincar de pirata, fecha um olho, fecha outro, coloca uns objetos lá e vê como a criança se comporta. Quando a Sim. criança tem uma diferença muito grande, veja se você concorda comigo, ela começa a ficar nervosa, ela quer tirar aquilo do outro olho, É. né? E aí quando você põe no olho que tem uma visão menor, ela fica mais confortável. E ela aí vai, pega o brinquedo, um brinquedo que ela gosta, e você coloca um pouco mais de longe. Com isso, a gente tem condição de mostrar para essa criança, para essa mãe, da mãe perceber, aliás, né? Nem mostrar, a mãe vai perceber que tem alguma coisa errada aí em um dos olhos. É um jeito legal, não é. Eu não vou dizer que é um jeito que você vai diagnosticar um problema, Não, de maneira mas nenhuma. você É um pode ajudar, né? alerta. Você tapa um olho outro, se a criança tem uma visão muito ruim, você vai tapar, ela já vai fazer, né? Quer dizer, ela já Sim. vai fugir para o outro, já quer Sim, dizer, né? sim. É um exame que a gente faz em criança pré-verbal no consultório, Sim. né? Sabe uma outra coisa que tá vindo aqui pra mim que eu acho interessante, eu queria ouvir até sua opinião sobre isso, né, com essa coisa de muito eletrônico, da vida, a gente vê bebê com celular na mão, gente, isso não, né, não pode, depois você vai contar pra gente, e mais detalhadamente, mas eu acho que se perdeu muito desse desenvolvimento neuropsicomotor da criança andar, cair, levantar e descobrir, criar campo de visão, porque as crianças parece que estão mais amarradinhas, né, mais paradinhas com um eletrônico na mão. Isso é bom, Fábio? Não, é péssimo. Então, saiu um trabalho no passado, que teve até repercussão grande na mídia, sobre o cérebro dessas crianças. Diversas coisas, né? Desde o cérebro mudar a morfologia mesmo, a forma e as conexões, ele perde o julgamento, sabe? São coisas rápidas. Então, assim, não tô nem falando de visão, tá? Visão tem muita coisa pra gente Sim. falar, mas assim, é péssimo. Maturidade emocional, É péssimo. comportamental, acho que muita coisa mudou. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem dois guidelines, duas orientações falando sobre isso. Por exemplo, criança de até 2 anos é proibido usar eletrônico. Exatamente. Então De 2 a fala para o público essa dica aí, né, Tá. não fazer celular de baba eletrônica. De jeito nenhum. Então, assim, até 2 anos não usar eletrônico, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, de 6 a 11, 2, e de 11 a 18, 3. O uso desse eletrônico são de crianças maiores sob supervisão dos pais, não vir à noite com eletrônico, evitar o uso de eletrônico 2 horas antes de dormir, por causa daquela relação de luz azul, de dopamina, de dormir melhor. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque é o que você falou, virou babá eletrônica, né? É fácil, né? Então, e você sabe que nós fizemos um episódio falando sobre essa questão das telas, né, dos efeitos da tela, não só em criança, em todo mundo. E uma das coisas que foi falada, que é bom lembrar, é que existem aplicativos que controlam, o pai consegue ter um controle parental do que o filho está fazendo e de quantas horas por dia, que até bloqueia, o próprio smartphone, o próprio celular oferece esses recursos. Tem várias coisas. Os meus filhos eu faço. Vai, Agora, então, e tem que fazer. e é filho de 15 e 17, tá? Quer dizer, não é criança, Sim. adolescente. Tem várias coisas de aplicativo de smartphone, desde controle parental, controle de luminosidade, tem controle de, por exemplo, distância de tela. Tem uma marca famosa aí que eles colocaram dentro do celular mesmo, que se a pessoa aproxima mais do que 30 centímetros, ele bloqueia. Eu vi, eu achei isso sensacional. Então, quer dizer, meio que obriga a ter uma distância segura de olhar aquela coisa sem trazer malefício para o olho. Achei isso ótimo. E é muito interessante. Esse, por acaso, eu ensino os pais, que a gente vai falar depois sobre celular, sobre proximidade,
porque assim, ele tem um fator educativo, porque a criança fica assim, né? Sim. Mesmo muitas vezes, mesmo a criança que enxerga bem, ela fica assim, e aí tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, fator educativo, porque a hora que a criança, falando criança grande, né, aprende, ele já para de grudar. E para Sim. adulto também, né, mas a gente tá falando de Sim, criança. sim. Ou seja, tem bastante recurso. Eu acho que da mesma forma que a gente está descobrindo o que está causando mal, também está sendo descoberto o que é que pode contornar isso, o que é que pode tratar e reverter essa situação. Às vezes não dá para reverter, né? Sim, É por infelizmente. isso a necessidade de ver o mais precoce possível. É. E quando a gente fala dessa questão de evitar ambliopia, de evitar essa diferença de tamanho de imagem, deixar o olho preguiçoso, lembrar que não é somente na hipermetropia, né? Também tem miopia, tem astigmatismo e lente de contato corrige tudo isso. Exato. Óculos também corrige tudo isso. E quem vai determinar a melhor correção é a consulta oftalmológica, que vai olhar tudo, vai ver fundo de olho, mais ou menos como funciona uma consulta oftalmológica numa criança. Vamos dividir por idades? Depois a gente vai chegar nas idades maiores, mas uma criança até 12 anos, que é a idade da puberdade. Então, assim, você tem, por exemplo, que nem eu falei, a criança pequenininha. Mas eu vou levar meu filho, tem 1 ano. Então a gente viu aí na mídia algumas coisas raras que aconteceram, que tomou corpo muito grande. Então, por exemplo, a criança que vem pequenininha, o que você vai fazer? Você vai ver se tem algum estrabismo, você vai ver se tem alguma alteração de pupila, você vai dilatar a pupila, ver se ela tem algum grau, principalmente de diferença que você falou entre um olho e outro, você vai examinar o fundo de olho para procurar malformações. Aí a gente pode passar para a criança que ela já é verbal, mas ela talvez tenha um pouco mais de dificuldade de falar os desenhinhos, tal. Então, a gente tem métodos para ver se essa criança enxerga através de métodos ou psicofísicos ou mesmo na consulta. Tabelas com desenhinhos que eles adoram. A gente fala Isso. que vai passar um cineminha. Exato. E aí a criança maior que você tem já, ele não é um mini adulto, não existe isso, né? Então a gente fala que criança não é mini adulto, tem particularidades que você precisa saber na criança, mas que já é um exame que desenvolve melhor, mas tem uma série de coisas. Então, desde você testar se existe algum estrabismo, visão de cores, às vezes até visão de contraste, um bom exame de fundo de olho, dizer, são coisas diferentes, são pequenas nuances que você precisa ver na criança, porque do mesmo jeito que existem doenças que acometem muito mais o idoso, tem crianças que acometem muito mais essa faixa etária que você precisa tá alerta. Você precisa conhecer para procurar, né? Sim, sim. Muito bom. Aí a gente dá um pulo. Vamos pular, vamos chegar agora próximo de 12, a partir de 12, 13 anos, aquela puberdade que não é ainda aquele adolescente, mas ainda tem um pouco da criança, até irresponsabilidade. E eu vou citar um caso de um paciente meu, que é interessante porque da mesma forma que essa turma, as crianças estão sendo muito atraídas pelo eletrônico, ainda existem algumas que se interessam muito por esporte. E isso a gente sabe que é cultural, né? Cada país tem seu esporte preferido. Você chega nos Estados Unidos, todo mundo é basquete, beisebol e futebol americano. A gente no Brasil é o país do futebol, né? Brasil, Argentina, Colômbia, país do futebol. E esse menino veio, né, com 12 anos, justamente porque o pai, ele veio acompanhado do pai, que queria uma solução, é um míope que já usava óculos já há algum tempo, para ele jogar no time júniors, né, acho que é júniors que chama, time de criança, futebol. se profissionalizar, começar a se profissionalizar ainda nessa fase. E o pai veio cheio de dúvida. Doutora, tem jeito dele usar? Eu queria que ele usasse, mas eu acho ele tão desorganizado, né? O quarto dele é uma bagunça. O que eu faço? Então, o que você faria? Depois eu vou te contar o que eu fiz. Eu acho assim, a lente de contato para esporte é muito importante. Então, às vezes eu falo para os pais, eu tive um caso muito parecido com o teu também há pouco tempo, uma criança que jogava futebol quase, aqueles profissionais. Sim. Então eu falo, por exemplo, quantos jogadores de futebol você viu jogando futebol de óculos?
Teve um aí há uns 10, 15 anos atrás. Ninguém. Então tá cheio de jogador de futebol que usa lente de contato. E não há problema nenhum, mas você tem que particularizar cada caso. Particularizar cada caso quer dizer o quê? Você conhece seu filho. Então, assim, seu filho é um cara responsável desde higiene, botar a mão no olho, cuidados, né? Cuidar da lente, etc. Ou não, né? Então, tem criança que você precisa de uma supervisão maior dos pais e tem criança que não. Então, cada um conhece seu filho, mas eu acho super indicativo usar lente de contato nessas crianças. Existe uma tendência que eu acho que tem vários tipos de lente de contato, aquela lente de contato de uso diário, ou seja, se ela foi pro futebol, jogou bola, acabou, pega a lente e lixo, porque tem uma coisa que eu falo aos meus pacientes, principalmente para as crianças, que lente de contato é um corpo estranho com tecnologia de ponta. Eu falo muito isso. Se você não cuidar, vai te dar problema. Então, se você cuidar, não vai te dar problema. Então, depende muito Vai da tirar o criança e dos pais. problema. Exatamente. Vai trazer a solução. Imagina um míope de 5, que o óculos é mais pesado, ele começa a suar, começa a cair, leva bolada, entorta, etc. Então, eu acho super legal, super indicativo usar. Sim, então, e o que eu fiz foi o seguinte, essa criança ela tinha 4 graus de miopia. 4 graus de miopia, você não enxerga o dedo do pé direitinho, o dedo do pé fica meio bagunçadinho, você não consegue definir. Imagina isso, né, para um esporte que você precisa estar ali vendo, próximo, e não só futebol, acho que qualquer situação que você sinta mais segurança. Tivemos também um episódio de lente de contato e esporte e isso é comprovado, tem estudo mostrando o quanto que usar a lente de contato, trazer uma visão melhor, melhora a performance do atleta, melhora o campo de visão do atleta, melhora a questão da antecipação, né? Porque tem muito isso do futebol, de se antecipar o que o outro vai fazer, Sim. porque está enxergando melhor. E até há situações, teve aí um caso famoso numa Copa que o goleiro foi pegar a bola e fechou o olho. Então tiraram a foto, ele estava com o olho fechado. E aí nós fomos eliminados da Copa, um goleiro nosso, mas enfim. E isso aconteceu, e talvez isso mostre assim, a importância de você poder enxergar bem. Lógico. E nessa criança, a questão da desorganização, eu fui muito clara, eu sentei com ele, 12 anos, eu digo, vou te mostrar o seguinte, se você não usa direito, você pode ter isso, pode trazer infecção, pode ter problema. Agora, se você usa direito, eu falei de todas essas vantagens que a gente está comentando, você vai melhorar até sua performance para o esporte que você quer fazer. E ele ficou super animado e fizemos meio que um pacto, né, de passo a passo, escolhi lentes de descarte diário, que para mim, sem dúvida, é minha primeira opção para criança, adolescente e mesmo alguns adultos que têm uma vida mais agitada, que a gente vê que não vão cumprir, né, a disciplina de troca da lente certa, de utilizar a solução multiuso da maneira como deve. Então, para esses, o descarte diário é ótimo, porque abriu, vai para o olho, do olho, vai para o lixo. Blister olho lixo. Mas eu falei para o pai que estava com ele, isso não lhe isenta da responsabilidade de estar vigiando como ele está usando. Doutora, mas você não falou que uma lente dessa não vai precisar ele limpar, não vai ter estojo? Sim, mas ele precisa minimamente lavar as mãos. E pôr no ambiente adequado, né? No ambiente limpo. Não vai, pelo amor de Deus, pegar um ambiente sujo, uma água suja para estar fazendo, nem de maneira nenhuma. Uhum. E ter a responsabilidade que também vai jogar futebol, leva a sua lente extra. Por quê? Porque vai que acontece alguma coisa e essa lente entra alguma coisa, algum corpo estranho que entrou no olho e ele vai ter que tirar, vai ter que trocar. Leva a lente extra, né? Muito melhor porque não tem como tirar e recolocar. Sim, difícil. Então, isso é super importante. São coisas que a gente tem que adequar, não tenha dúvida. Agora, a gente falou da criança míope e vamos entrar num papo mais profundo, um papo que está sendo comentado em vários locais. Eu acho que se alguém pegar um buscador e colocar lá miopia, crianças, vai ver que a quantidade de míopes aumentou bastante. Então, a gente tem países asiáticos que chega a ter uma cifra de 90% das crianças míopes, né, que já utilizam correção óptica para miopia.
E nós, o mundo ocidental, a gente também tá tendo essa situação, né. Então eu queria que você comentasse para o nosso público sobre isso, sobre essa questão da miopia. É fato que a miopia está aumentando? É fato que a miopia, existem lentes especiais para miopia? Porque eu também recebi, também é um caso meu, de um paciente que tinha ouvido um outro colega, e o colega falou que ele precisava tratar a miopia do filho dele com lentes especiais, e ele ficou inseguro e começou a buscar 2, 3 opiniões, chegou e veio com essa pergunta para mim, né. E então, faz de conta que foi para você. Tá. Sim, a miopia está aumentando. Países asiáticos, principalmente leste asiático, muito mais do que aqui, porque existe um trabalho que fala que em 2050 metade da população mundial vai ser míope. Se vai ser Bastante ou coisa, não, hein. mas esse trabalho é um trabalho publicado numa revista importante. E na gênese da miopia tem vários fatores de risco. Tem a raça, que é o asiático, né? Tem o histórico do pai, o histórico da mãe, tem o tempo de uso de telas, né? Principalmente próximo, tem o tempo de exposição a ambientes externos, que parece que a luz solar protege, é um fator ambiental que protege a produção de miopia, tem uma série de fatores, né? E aí o que acontece, que a gente conversa muito com os pais, é que antigamente traziam as crianças para mim e falavam assim: olha, o seu grau do seu filho aumentou, tá aqui a nova receita, né? O que acontece, o nosso temor como oftalmologista é que acontece? A miopia é o olho grande, né, Betty? E quanto maior o olho vai ficando, pode aumentar o risco de doenças de olho, não agora, mas no futuro, quando essa criança for um adulto. Teoricamente, a gente fala que mais do que 6 graus, a chance desse paciente ter algum problema, que pode ser grave ou não, gira em torno de 40%. Então, porque o olho vai ficando grande, a retina vai esticando, os músculos vão esticando, tem uma série de coisas que vão É um acontecendo. balão que a gente vai inflando. É, E aí vai ficando cada vez menos, espesso, né, vai ficando fininho. uma série de coisas. Então, o que acontece? Então começou a se ter muita pesquisa para ver se você consegue evitar a progressão dessa miopia. Porque quanto menos progredir, menor o risco. A ideia toda é essa. E dentre essas pesquisas, observaram que algumas lentes de correção óptica parecem segurar. Por quê? O que acontece? O nosso olho é assim, né? Ele não é reto, é assim. Quando você dá uma lente para corrigir miopia na criança, a imagem vai formar aqui no centro da retina, mas como o olho é assim, a imagem na periferia ela forma fora. E essa imagem fora parece que fazia o olho crescer mais e aumentar a miopia. Então se estabeleceram várias soluções ópticas que todas elas fazem o quê? Eles jogam a imagem aqui nítida no centro, mas na periferia, que você usa menos a visão, ele joga a imagem antes da retina e se observou que essas lentes parecem que a progressão, então não é curar a miopia, não é uma cirurgia laser, a progressão da miopia é mais lenta e teoricamente você vai ter menos problemas lá no futuro. Então, sim, existem lentes de óculos, lentes de contato que parecem, a gente tem, é uma coisa nova ainda, coisa de 3, 4, 5, 6 anos, máximo 8, isso é muito novo em medicina, mas parecem que evitam uma progressão tão rápida dessa miopia. E tem bastante opção, eu acho que no tratamento da miopia. Você já comentou aí alguns fatores de risco, né, para essas miopias mais elevadas e para criança se tornar míope. A gente sabe que 70% da miopia vem da genética, 30% é comportamental. Então, eu queria que você desse uma dica para o público em relação, por exemplo, a essa genética, né, quais são, esse problema étnico, qual é a etnia que tem uma predisposição maior para ter miopia e como se comportar com esse filho, né? Boa. Quando que vai buscar uma consulta oftalmológica ou se estar mais atento a isso? E depois eu queria que você comentasse também sobre essa parte comportamental, que eu acho que envolve a questão dos eletrônicos, da exposição ao sol e
E tudo que a gente pode fazer é agregar a correção de lentes para melhorar essa situação. Legal. Então é assim, na gênese, como eu falei da miopia, pai e mãe míope aumentam quase 8 vezes a chance, um dos dois é mais ou menos 3 vezes, então, principalmente quanto mais míope, pior. Então, se você tem isso na sua família, você tem que Fique ligar, atento. a gente fala todo de risco, liga a luz vermelha. Asiáticos têm muito mais, e principalmente leste asiático, muito mais incidência do que caucasiano, do que negros, por exemplo. E os hábitos de vida. Então, aí eu acho que é importante que você citou, porque assim, por exemplo, isso que a gente fala de lente de contato e outras coisas, terapias, é tudo um trabalho científico extenso. E quando chega a criança míope no nosso consultório, antes de você dar lente de contato ou outras coisas, ou óculos, a conversa é de controle ambiental, que funciona muito, é algo que não se tem dúvida. O controle ambiental basicamente é evitar telas, mas não é aquela tela televisão, não estou falando que televisão é bom, né? Sim. Mas é tela aqui, próximo, somente menos do que 25 centímetros, que a gente falou. Esses tablets, né? E celulares são menos piores do que computador. Tô falando que computador é bom, e televisão já parece não ter essa influência. E o tempo de exposição externo. Por quê? O que acontece? Quando você está no sol, e eu posso aqui, estou num estúdio cheio de luzes, o número de lux, que é quem mede a luz aqui, sempre vai ser menor se hoje tiver um dia nublado. Então existe, então assim, a exposição ao ambiente externo, mesmo no que não seja um dia de sol, e obviamente não é para ficar olhando para o sol, porque isso faz mal, causa problema na retina, mas a exposição ao ambiente externo, ou luz, ela estimula aquele neurotransmissor chamado dopamina, que é até o hormônio da felicidade, por isso que a gente sabe um monte de país que tem mais exposição solar, as pessoas são mais felizes. Até índice de depressão tá ligado, né? Exato. Exposição solar. Exato. E essa dopamina é um neurotransmissor que faz o olho crescer menos, né? E, consequentemente, ter menos miopia. Então, o que os trabalhos dizem? Os trabalhos dizem que parece que entre 1h30 a 2 horas diárias tem um fator protetivo. E o que é mais importante ainda, que os trabalhos dizem, é que esse fator protetor, ele é mais importante, ele age muito mais antes da criança ficar míope. Então, talvez essa seja a dica importante, né? Que eu acho que para a vida, né, não só para olhos, é menos Leve telas seu filho pro sol. e mais sair para o sol, ambientes iluminados, né? Sim, sim. E hoje, infelizmente, né, com essa questão até de segurança, as crianças estão ficando cada vez mais presas. Quem tem oportunidade de ter uma rua segura, de ter um condomínio seguro, ter um parque próximo de casa, acho que precisa rever um pouquinho os hábitos talvez aquele passeio no parque seja mais gostoso até do que mais saudável, talvez não, do que você entrar no shopping, por exemplo. Sim, Né? lógico. Shopping é necessário, não tenha dúvida, a gente vivemos numa sociedade em que é necessário isso, mas é importante também, eu acho, essa questão da exposição da criança. E baseado no que o doutor Fábio falou, vai mais uma dica podlentes para você. Se você a criança tá mexendo naquele celular, quer fazer um joguinho, alguma coisa, você pode espelhar na televisão. Hoje a gente tem essas televisões, né, Smart TV, que você põe e expõe na televisão. Por quê? Porque você vai estar pondo o seu filho numa distância segura. Muito melhor do que trazer a coisa muito próxima. Sabe que tem uma coisa, Beth, tendo essas conversas, eu aprendi Sim. no consultório, que é muito interessante, que as crianças hoje, os jovens, adolescentes ou crianças, eles gostam de assistir esses filmes, streamings, etc., em celular ou tablet. Por quê? Porque o acesso é fácil, antigamente a gente só tinha isso na TV, ele entra no quarto dele, deita e fica assistindo um filme de 2 horas Pois no celular. completamente inadequado. Melhor então espelha na TV.
Exato. É tão simples, né, não requer muito muita sofisticação para você fazer Não, isso. é fácil. Vai, espelha e é bem mais fácil. E uma outra coisa também que eu queria te perguntar, né, vou aproveitar que eu sei que você também é especialista em estrabismo, estrabismo público é justamente quando os olhos não estão alinhados, então o olho ele vai ou para fora ou vai para dentro, né, o chamado olho torto, que o pessoal chama de vesgo, que eu acho tão feio esse nome, Tá vesgo, esse tirando esse termo, nome, é feio isso. Então é o olho torto. Criança que tem estrabismo e que quer vamos citar um esporte, quer fazer um esporte, por exemplo, outdoor, um esporte ao ar livre que vai trazer aquilo que a gente está querendo, que é exposição ao sol. Ela pode usar lentes de contato? Boa. Então, assim, existe estrabismo é o olho torto, né, para Sim, dentro, para fora, até às vezes para cima, para baixo, etc. E existe, alguns tipos de estrabismo que eles são corrigidos com a correção, com óculos, lente de contato, etc. Por quê? São estrabismos muitas vezes ligados a hipermetropias, porque quando você tenta compensar para enxergar essa hipermetropia, a nossa pupila fecha, o nosso olho faz assim. Então você dá o grau para ele fazer menos força e, consequentemente, o olho desvia menos. Então, sim, é um estrabismo muito comum e que a gente até fala que é um dos únicos estrabismos que muitas vezes a correção não é com cirurgia. Essas crianças muitas vezes têm que usar óculos e muitas vezes lentes pesadas, né? Porque são hipermetropias mais fortes. Então, a lente de contato ela é muito interessante porque ela vai melhorar o aspecto estético em dois pontos. Um, obviamente, a criança não vai ficar com o olho torto, e diferentemente dos óculos, ele não vai ficar com aquele olho grandão, né? Que o hipermétrope sim. fica, e com aquela lente grossa. Então, é uma opção muito interessante, dentro de tudo que a gente falou, para crianças que têm esses estrabismos ligados ao uso de correção óptica. Sim, e se a gente pensar nos óculos dessas crianças, né, a gente sabe que o hipermétrope tem uma lente que é assim, ela é grossinha no meio e afina na ponta. Então, por isso dá esse efeito, como você falou, parece que fica com um olho maior. É, E não só estético, acho que a questão mesmo de vantagem mesmo de não ter distorção de imagem, por melhor que sejam as lentes dos óculos, a gente sabe que tem vários recursos que melhoram bastante, né, essas distorções, mas a lente de contato traz essa questão do tamanho da imagem, que volta a ser o normal, e também da questão de campo de visão. exato. Acho que tem muita vantagem. Eu vejo vantagens tanto para alta hipermetropia, quanto para alta miopia, quanto para até altos astigmatismos, né, no uso da lente de contato. E aí volta aquela situação que a gente está comentando aqui, vamos comentar exaustivamente, né? Fazendo um bom exame e tendo esse acompanhamento médico responsável e também esse acompanhamento parental, quer dizer, os pais também estarem de olho nesse processo, só vai ser vantagem para a criança utilizar esse tipo de correção ótica. Mas tem que fazer direitinho. Acho que o recado maior que a gente tem que dar é de que é da responsabilidade em relação à utilização. E basta uma boa orientação, né? Uma boa orientação, e eu acho que é importante, que você deve ter falado em outros episódios aqui do podcast, que é um ato médico, né? Sim, Então sim. você pega uma criança, não precisa nem ser muito pequena, de 9 anos, aí teu médico dá uma receita, aí você vai lá num site ou na ótica comprar uma lente de contato, ninguém vê a lente no olho do paciente, ninguém sabe a origem, etc. É um risco muito grande, né? Sim, tem que ter o exame prévio, eu não tenho dúvida que tem que ter toda essa orientação e indicação também, a gente falou isso bastante, tem olhos que não podem receber, tem olhos que naquele momento não pode receber, mas pode fazer um tratamento para receber, né, por exemplo, uma blefarite, uma que a gente comentou também, que é uma inflamação das pálpebras que você tem que ter, você pode tratar e melhorar, todas essas condições a gente pode sanar antes de trazer. Mas graças a Deus que nossa medicina evoluiu e nossa oftalmologia em especial, não sei se você percebeu, com certeza percebeu que a gente comenta entre nós muito isso, mas os últimos 15 anos, nossa, mudou tudo. Sim. Até o acesso nosso à tecnologia dentro dos consultórios. Então, os diagnósticos são mais precoces. E uma das coisas que impactam muito a visão é
o ceratocone. Ceratocone é uma doença em que a córnea, que é assim, ela vai ficando pontuda, né? Ceratocone, querato, córnea, conus, cone. Né? Uma palavra derivada de uma palavra grega. E ela vai ficando mais fininha, mais pontuda, e com isso a luz não entra direito no olho. Entrou, espalhou, a visão fica embaçada, a criança às vezes fica mais resistente na escola, a ler, até mesmo a participar de tudo, de uma vida social, porque fica meio travada, porque a visão de repente cai. E aí a gente busca a solução. Às vezes chegam a casos extremos e que já está mais avançado, chega para a gente mais avançado. Mas hoje a gente está conseguindo fazer diagnóstico mais cedo, né? Graças a Deus, graças a Deus. E eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né? Da questão do ceratocone. A gente sabe que pode corrigir com óculos, com lente de contato, cirurgias, procedimentos que a gente faz para parar a evolução. E casos mais extremos, que são cirúrgicos, mas é numa fase mais avançada. Como tem sido a sua experiência em relação a isso? Você percebe que os diagnósticos estão aumentando? Então em relação aos ceratocônios, que você explicou muito bem, é muito interessante, porque eu não, outro dia a gente estava num congresso e assim, aumentar os casos, não, eu não acho que aumentar os casos, aumentar os diagnósticos precoces. Diagnósticos. Então, hoje eu já pego crianças com ceratocone pré-clínico, vamos dizer assim, antes dele ter um sinal importante que a gente via antigamente. Então, o diagnóstico precoce aumentou, o que é ótimo, porque você consegue cuidar dessa criança muito mais precocemente para evitar uma cirurgia, às vezes até muito mais invasiva, né? Muito pior quando essa criança for maior. Então, eu acho que sim, o diagnóstico precoce aumentou, as terapias aumentaram, e a lente de contato no ceratocone é uma indicação ótima. A gente precisa deixar claro que não é para tratar o ceratocone. Não é para curar, Não é né? para curar, mas é para melhorar a qualidade visual. Porque o ceratocone geralmente dá um astigmatismo, que é uma diferença de grau assim, muito grande nos eixos, assim, etc., que um óculos às vezes dá uma visão muito ruim. Sim. E a lente de contato pode dar para essa criança ou para esse adolescente uma visão muito mais satisfatória. Então, eu acho que sim, não só o tratamento, as terapias, mas o diagnóstico está muito mais cedo. Sem Sim, dúvida. sim. Eu também não tenho dúvida disso. Eu acho que tem que ter essa consciência sempre de estar fazendo esses exames, né, periódicos que a gente está comentando. É necessário, é importante e às vezes é salvador. Exato. São exato. situações que a gente consegue, desde cedo, manejar e fazer com que essa criança não tenha um atraso visual, se é que a gente pode usar esse termo. Acho que é até um termo bacana, o olho preguiçoso. Um atraso visual. Acho Boa, que outro nome. E aí a gente vem também para situações desse manejo de lente de contato em crianças que precisam, às vezes, de uma forma pontual. E eu vou trazer também um caso, foi agora, recente, eu peguei esse caso recente, há alguns dias atrás, em que a menina sempre usou óculos, eu acompanho ela já há um bom tempo, sem problema nenhum, e agora com 12 anos ela se encantou pelo balé clássico. E ela quer se apresentar. E vamos realmente concordar com ela que vou fazer uma dança solo, se apresentar num palco, uma bailarina com óculos é mais complicado. Além do que, até o risco de trauma desse óculos, ele pode cair durante a apresentação, a questão da maquiagem, a questão do trauma mesmo, pode ter um impacto, apesar das lentes hoje em dia terem proteções, serem mais endurecidas e mais seguras, né, as lentes de óculos, e visualmente, esteticamente mesmo. E a mãe me perguntou, né, e eu ofereci para ela, expliquei para ela as diferenças, o descarte diário, o descarte de 14 dias, descarte de 30 dias, as lentes anuais, foi uma questão que a gente levantou aqui, é de um material que é um pouquinho mais antigo, passa menos oxigênio, então eu não estou praticamente utilizando, acho que o descarte traz muito mais vantagens, e nós combinamos de que seria uma lente de descarte diário, né? Mas a questão é que a lente de descarte diário tem um custo maior, porque tem uma quantidade maior, né? Sim. É a única coisa diferente, mas é aquela questão, vê se você concorda comigo, do custo e do valor.
Então, você também não precisa ter outros gastos, outros investimentos além disso, e tem aquelas vantagens que a gente comentou. Mas também, por que eu trouxe esse caso? Eu queria ouvir a sua opinião, se você faria diferente, mas crianças que são muito disciplinadas, que era o caso dessa menina, a gente falou daquele menino bagunceiro, né, Aham. do futebol, essa é super bonitinha, tu cuida de tudo, a mãe diz que dobra todas as roupinhas no quarto, que o quarto dela é impecável. Também pode alternar, pode usar uma lente de troca mensal para o colégio, se quiser, para sair com as amigas e usar pontualmente uma lente de descarte. Você já teve casos em que você usou 2 modalidades de lente para os pacientes? Poucos, mas já, porque assim, eu tenho a percepção que além de uso de descarte diário, é a melhor que tem Sim. por higiene e outras coisas que a gente sabe, né? A grande questão das lentes de uso de descarte diário, ela é vantajosíssima em criança, óbvio, acabou, joga fora. Eu tinha uma criança parecida com a tua, só que era teatro, e aí a mãe falou, mas o personagem, que teatro de escola, e é legal teatro de escola, Sim, mas o personagem da minha filha não usa óculos. Falei, não, perfeito, vamos resolver isso. sim. A única coisa é isso, é o custo. E às vezes o custo, se essa criança vai usar pontualmente para um teatro, para um balé, às vezes dá. Mas se ela começou a gostar de lente de contato, às vezes ainda, infelizmente, é um pouco caro. Aí é uma opção, já tive, de você ter as 2 modalidades, né? Alguns pacientes eu tenho, ele tem a diário e a mensal, e ele vai vendo quando vai usar uma ou outra. Então, situações de risco, vai cair, eu vou fazer um esporte na praia, vai cair coisa no meu olho, água do mar, piscina, que a gente sabe que é Sim, complicado sim, sob aí lente é de mais contato, mas beleza, depois você jogou fora a lente. Então, eu já tive sim, já indiquei esses 2 modalidades de lente, porque às vezes, para muitos pacientes, ter lente de descarte diário, 2 caixas de 30 dias vezes 12 é caro, é caro. então, mas aí pode ser feito por exemplo, utilizar uma lente de uso diário. Por que que eu tô falando da questão de ter 2 modalidades? Porque, às vezes, a questão maior, quando chega pra gente, a solicitação maior, é de uso eventual, pontual. Mas quando se vê as vantagens da lente, aí quer usar todo dia. Eu tive ontem, Beth, um caso, agora você me lembrou. A menina, ela é alta míope, uma pacientinha que tem uma miopia muito alta. Ela é minha paciente desde pequenininha, ela tá agora com 15 anos, e ela usava além de descarte diário. Sim. Mas aí a mãe falou, ela tá usando direto, tá caro. Passei para, e ela já é uma menina responsável, e tal, Troca mensal. já usava, passei para troca mensal. E hoje as lentes elas têm um material que permitem tanto fluxo de oxigênio, um material tão passa, oxigena o olho e resistente a depósitos, tecnologias que deixam a lente mais umectável, mais confortáveis, que é um procedimento, um processo seguro. Exato. Seguro, dá para usar todo dia. Agora, de acordo com a modalidade de uso que foi proposta, né. Que não pode ter uma lente de descarte diário que você vai reaproveitar. Jamais, jamais, jamais. A Isso gente não. vê. Não, mas isso é Não, importantíssimo para a gente falar, porque a gente sabe que tem complicação. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse, nós falamos muito da fascia, você falou um pouquinho dessa diferença, né, dessa anisometropia. Crianças um pouco maiores que chegam para você, por exemplo, uma criança de 9 anos. Vamos voltar naquele assunto que eu acho importante você comentar. Você encontrou uma anisometropia, com essa diferença de grau. Comenta um pouquinho dessa anisometropia e a condição dessa criança. Vale a pena a gente usar uma lente de contato ainda ou não vale mais a pena? O que que você acha? eu vejo 2 situações, então vamos lá. A primeira, por exemplo, que a gente pega, às vezes uma criança tem 0 aqui, tem 3 aqui. Sim, A lente de contato é vantajosa. Mas assim, o que você falou da anisometropia, que é a diferença de grau, existe um nome chamado aniseicônia,
que basicamente é o seguinte: quanto mais distante a lente estiver do seu olho, ou seja, a lente do óculos está aqui, a lente de contato está aqui. Quanto mais distante, maior a diferença do tamanho das imagens. O nosso cérebro, ele vai, eu falei olho direito, olho esquerdo, e tem um lugar que ele junta a imagem, até para você ter uma visão de profundidade boa. Se, você comentou, se o cérebro num olho for uma imagem desse e no outro desse, ele não vai juntar essa imagem. Então, você vai esquecer um olho, vai dar muito desconforto, etc. Então, nesses casos, não só deve, como é imperativo que você use lente de contato, porque mais próximo do olho, essa diferença vai ser maior e você vai juntar essa imagem. Então, a anisometropia, ou seja, diferenças de graus importantes entre um olho e outro, no paciente, não é nem questão estética, esporte, etc. É imperativo, é indicação médica de lente de contato. Porque antes muito a gente falava assim, ó, tem a questão da maturidade, da visão e etc. Você tenta tudo até os 6, aí depois a partir dos 6 não adianta que isso não funciona. E não é bem assim, né? Você, como um neurooftalmologista, falou tanto da plasticidade cerebral, e a gente vê isso até em adultos, se tem um olho ruim que sofre um acidente no olho bom, aquele ruim vai e começa a melhorar. Comenta isso pra gente. Então, isso é importante até dessa área que eu gosto também de neurooftalmologia. Então, é que existe uma idade que responde mais. Mas, por exemplo, quando eu comecei a oftalmologia era 6 anos, depois mudou para 10 anos, então a precocidade ajuda. Sim. Mas eu tive um caso, falou de consultório, eu tive um caso semana retrasada muito interessante. Uma paciente, ela nem é de São Paulo, ela veio há muito tempo para operar de estrabismo comigo, porque ela tinha um olho muito preguiçoso. Então esse olho era muito bom, e esse olho tinha uma visão que ela enxergava, não vou falar em números, mas um negócio, uma imagem desse tamanho. Essa paciente, infelizmente, por um motivo, outro motivo, ela teve um infarto no nervo desse olho. Antes de operar de estrabismo comigo. O que aconteceu? Esse olho, que era o olho bom, que ela enxergava desse tamanhinho, não enxerga praticamente nada. Isso faz 3 anos, e obviamente ela vem acompanhando comigo. Esse olho que enxergava só desse tamanho, ele está enxergando desse. Não é que nem o outro que enxergava desse, mas está enxergando desse. Então, nossa, falar, mas ela tem 30 e poucos, quase 40 anos, então é a plasticidade. Né? Quer dizer, então, a gente não pode ser absoluto, falar, não, esquece que esse olho não vai mais enxergar. Ele nunca vai enxergar que nem aquele, mas ele melhora. Então, é o que a gente fala de você não desistir do olho. Ah, tem 10 anos, ei, já não adianta mais, deixa pra lá. Não, não é assim. Cada vez tem mais pesquisas mostrando que esse olho pode responder melhor ao tratamento, mesmo que não seja naquela idade que a gente fala que Sim. responde melhor. Eu acho sensacional os avanços da neurociência, né? O fato é que todo mundo chega num lugar comum, que é o cérebro tem uma capacidade maravilhosa de adaptação. Sim, Então a gente tem que contar com isso e tem que sempre dar a oportunidade de tentar reverter esse quadro. exato. Perfeito, perfeito. Acho que encerramos nosso papo com uma mensagem muito boa. Nunca desista de nada. Boa. Mas eu quero que você dê sua mensagem para o público e seus comentários. Tá bom, então mais uma vez eu quero agradecer. Acho que foi muito bom o bate-papo sobre lentes de contato em crianças, que é uma realidade. Talvez a mensagem para o público, já que quem está assistindo tem crianças na sua proximidade, não espere o seu filho ter queixa para levar ao oftalmologista. Leve a sua criança, como a gente falou antes, sem queixa, que você pode detectar muito precocemente coisas que a gente falou aqui, e teu filho pode ter uma evolução visual muito mais satisfatória do que teria se você procurar o oftalmologista quando ele só tiver uma queixa. Talvez essa seja uma mensagem que eu queria deixar, que é importante. Perfeito. Adorei nosso papo. Boa, também. Então, gente, recado principal: cuide dos olhos do seu filho, cuide dos olhos da sua criança, porque o mundo tem muita coisa boa para ver, muita coisa bonita para a gente enxergar. E esse foi mais um episódio Pod Lentes, o papo inteligente do mundo das lentes. Totalmente acessível, descomplicado. Patrocínio Bausch & Lomb, primeira temporada com 12 episódios. Aguardo vocês nos outros.